Sou filho de imigrantes do norte do estado, meus pais são de Campos, e meus pais se conheceram numa oficina de jornal, em Campos. Campos tinha jornais ótimos. E meu pai era filho de professora e minha mãe era a primeira aluna, então foram selecionados para trabalhar como compositores dos jornais, que eram feitos à moda Gutenberg, letra por letra no aparelhozinho, que depois compunha a linha, colocava no prelo e saía o jornal. Isso é Campos nos anos 30, que eles se conheceram, obviamente que depois vieram para o Rio de Janeiro. Vieram para o Rio de Janeiro, meu pai, muito instruído naquela época, né, filho de professora, virou linotipista, que era a grande revolução, né, nas artes gráficas, né? A linotipo foi algo importante. Se vocês tiverem a oportunidade de ver aquele filme Post, né, sobre aquela decisão do Washington Post, nos papéis do Pentágono, vocês vão ver que é muito interessante a linotipia, as máquinas, aquela carreira, aquela fileira de linotipo. Então foi muito importante isso. Os linotipistas constituíam uma categoria especial e depois o Ministério do Trabalho colocou todos na categoria de gráficos. Minha mãe virou dona de casa, nos criou, mas depois ela se transformou em professora de corte e costura. Eu sempre respirei política. Eu tenho uma coisa muito importante na minha vida, acho que isso me ajudou a ser tolerante, que minha mãe era de direita e meu pai de esquerda. Isso foi uma coisa muito importante para mim, eu digo isso na minha tese de mestrado. Viveram uma vida linda, se gostavam demais, viviam em... minha mãe gostava muito de Érico Veríssimo, né? E viviam olhar os livros no campo. Eu nunca li esse livro, tenho vontade. E meu pai adorava cinema, além de literatura, né? Muitos filmes que meu pai me contava quando eu era criança, eu fui ver depois na Cinemateca, principalmente os filmes de Paul Muni. Sempre investiram muito na nossa educação, meus pais. Minha casa tinha um ambiente cultural muito grande. Meu pai trabalhava em jornal e às vezes em casa de obras. Quando ele trabalhava em casa de obras, ele aparecia com uma série de livros em casa, né, autografado pelos autores, porque o linotipista tinha um contato direto na época com os autores. Então, desde cedo fui motivado para isso, a ler muito. Diz ele que depois que eu fui para a universidade eu passei a ler menos, dizia ele isso. Mas então lia muito. E fui beneficiado por um período muito importante no Rio de Janeiro, que foi o período do grande boom da literatura e do teatro. Eu peguei a Difusão Europeia do Livro, eu peguei a livraria Civilização Brasileira. A livraria Civilização Brasileira, na rua 7 de Setembro, era uma espécie de formadora da cultura, né? Organizava a cultura. Você entrava de sócio e começava a ler os autores. Então eu via isso tudo aqui no Rio, lá de Niterói. E depois vim trabalhar no Rio, vim trabalhar numa empresa americana, Sidney Ross, e como eu vim trabalhar nessa empresa, aí passei a... não perdia teatro. Quinta-feira tinha o teatro mais barato, às 17 horas, então eu pegava sempre o teatro. Mas eu ia estudar medicina. Inclusive, era muito influenciado por um desses livros da série Quem Dará da Pergunta, de que morrem nossas crianças, do Aguinaldo, um médico, que é até pai de uma cineasta agora, Aida, né? Mas sempre pensando em fazer sociologia. Sociologia naquela época era uma coisa que chamava muita atenção. Então, numa das vezes que eu fiz o vestibular de medicina, não passei, fiquei excedente, se não me engano, nas ciências médicas, não me lembro direito, mas passei na UF, em ciências sociais. Aí foi uma coisa, depois que eu passei para ciências sociais, eu nunca mais quis saber de fazer vestibular de medicina, fui eleito representante de turma, conheci minha mulher como representante de turma, ela do terceiro ano, eu do segundo, me apaixonei por ela, casei, estou casado até hoje, e vivemos a vida juntos, a política juntos, estudamos juntos. Ela fez antropologia, mas está no IFIX até hoje.
E foi esse período na UF que nós atravessamos até aqui. Dessa turma da UF de Ciências Sociais, você tem List, que foi Partido Verde depois, né? Mas fez parte do movimento de resistência, Sebastião Velasquez Cruz, que está na Unicamp, Edson Nunes, que foi daqui, Argelina Figueiredo, Marcos Figueiredo, Gisálio Cerqueira, as pessoas que eu estou me lembrando agora. Uma turma grande que vem da Fluminense, né? Que essa turma da Fluminense vem toda em 75, 73, 77. Ângela Maria Castro Gomes, que é da minha turma, vem de História, né? Uma das melhores alunas que passou por aqui. E a primeira tese de doutorado da casa defendeu aqui nessa sala, né? Excelente colega, excelente profissional. E havia efetivamente muito grande. Vera Wrobel também, que foi do movimento político lá na UF. A minha participação política, embora muito efetiva e muito com a cara na frente, se fosse no Rio, teria dado problemas, mas não problemas que me tivessem prejudicado tanto como prejudicou. Eu era liderança formal, eu fui presidente de diretório de filosofia, que era um diretório muito atuante, né? Embora com o nome de Oliveira Viana. Fui representante do DCE, fiquei no DCE durante 4 anos, no Conselho Universitário, né? Eu era um dos 2 estudantes, o presidente do DCE e eu, né? Era o Luiz Eduardo Parreira, que é economista aí da FASE, né? E depois foi para o IPEA. Mas todos os colegas que tiveram participação, como eu, foram presos, e teve uns que partiram para uma ofensiva mais arriscada e foram muito prejudicados mesmo, alguns foram exilados, etc. A primeira prisão foi em 69, de um mês mais ou menos. Foi uma prisão que era interrogada à noite, né? Então saía lá da Fortaleza Santa Cruz, via ser interrogado lá no Forte Rio Branco. Saía de madrugada naquele jipe com medo tremendo. E voltava de madrugada, passava ali naquele precipício e voltava para dormir. Mas depois de um mês saí. Depois fui preso algumas vezes, chamado. Depois pediram para eu levar o jornal do meu diretório. E meu diretório foi muito atuante. Toda aquela carga de cultura, de debate que eu tive, eu coloquei no diretório. Eu fiz uma revista científica no diretório. A revista Documento. Ela primeiro foi feita em mimeógrafo, depois ela foi impressa. Fiz um jornal, era o jornal da faculdade, do diretório antigo, eu renovei o jornal, O Pensador. Fiz um teatro. Nós tínhamos muito contato com a reitoria, com o Manuel Barreto Neto, o diretor de cultura dele, o Milton Lessa Bastos, excelente figura, o diretor de ensino, que era parente do Peri Bevilacqua. O Milton Lessa Bastos nos deu recurso, eu contratei um teatrólogo, ele deu um curso para as pessoas. Eu tinha uma promessa de fazer um curso de campanha, de fazer um curso para letras. Eu ganhei eleição em todas as urnas, matemática, pedagogia, geografia, até em geografia eu ganhei, por pouco, mas ganhei. História e ciências sociais. Então eu prometi a letras que faria um teatro, fiz. E outra coisa que nós tínhamos uma livraria. Nós vínhamos aos sábados ao Rio comprar livro, nas editoras, pelo preço de custo, para vender para os alunos pelo preço de custo. Então pegava os colegas que tinham carro e vinham de barcaça comprar o jornal. E o Cineclube, que era a coisa mais que os militares tiveram mais problema. O Cineclube era fantástico, né? Nós tínhamos comprado. Eu não sei onde é que nós tínhamos tanto dinheiro. Não era ouro da China, não. Eu sei que o diretório era um acontecimento cultural na cidade de Niterói. Estudantes de outras áreas, porque a Faculdade de Filosofia é o coração da universidade. Então, o pessoal de engenharia, de física, matemática, todo mundo ia para lá, aos sábados, para o Cineclube. Professores iam, professores mais progressistas iam, convidavam pessoas de fora. Maria Eda Linhares era uma pessoa caçada, ia lá fazer conferência, levavam pessoas, etc. Então, o diretório era muito visado. Eu fui eleito diretório do DCE com a AP.
Mas era assim meio não alinhado, mas sempre participei de encontros da UNE, aqueles encontros fechados, como em Belo Horizonte, na Igreja de São José, Conselho de UNE, sempre pelo pessoal da P. Mas tinha muitos amigos na dissidência do partido também. Eu não era do partido, eu era antipartido. Teve um major uma vez, o major me interrogando, o major lá disse que eu era de linha chinesa moderada. Mas eu tive a peste de moderada. Eu gostava de política, né? Então, se tive a peste moderada. Então, até lá, interrogado, eu era de linha chinesa, mas moderada. Eu fui perseguido. Eu fui perseguido porque eu era liderança formal. Talvez se eu tivesse tido uma atuação política no Rio, minha atuação tivesse ficado mais diluída. Mas não sei se vocês já viram, Niterói é uma cidade desse tamanho com uma universidade desse tamanhão, né? Eu costumo comparar a relação da Universidade Federal Fluminense com a cidade de Niterói como o Domo de Veneza. Veneza é uma cidade pequenininha, tem uma igreja descomunal, né? Então Niterói tem isso. E nós agitamos muito a cidade, fizemos muitas passeatas, tivemos momentos dramáticos, né? Acuados dentro da reitoria, as famílias vieram todo para fora. E Sebastião, da Unicamp, enfrentou. Foi momentos dramáticos mesmo. Aliás, esse momento que nós estamos festejando é um momento que eu até pensei uma coisa, é um momento interessante, porque é o momento do cinquentenário do AI-5, do SEBRAP, do IUPERJ, da Dados, há 2 anos atrás, do Museu Nacional, ano passado, e do DCP de Minas Gerais. Então, é muito interessante vocês estarem trabalhando em cima do cinquentenário num momento terrível para a história do Brasil. Essas instituições tiveram uma reação intelectual importantíssima. Elas não apenas resistiram, elas fundaram a moderna ciência social brasileira. É importante pensar no momento atual, no tipo de resposta que nós podemos dar. A nossa resposta tem que ser intelectual. Ela tem que ser combativa, tem que ser corajosa, mas tem que ser, sobretudo, intelectual. Olha o que aconteceu aqui no Rio. Foi fechado, o que foi fechado no Rio? Foi fechado o ISEB no período que foi criado o IUPERJ. Foi fechado o Instituto de Ciências Sociais do Rio de Janeiro, Evaristo Moraes Filho, e a revista correspondente. O ISEB, com o caderno do Nosso Tempo, desaparece. E foi fechado o Centro Latino-Americano de Pesquisa Social com a revista América Latina. Então, é muito importante a resistência intelectual, né? O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é dar esse tipo de resposta, né? Além de organizar coisas. Então, é nesse período que você cria o quê? Você cria Unbox, você renasce com a SBS, não é verdade? Você cria instituições, cria revistas, e você efetivamente dá uma resposta cultural, mas dá uma resposta acima do que era. As ciências sociais mudaram. As ciências sociais modernas são produto da resposta intelectual que se deu ao autoritarismo. O Eurico Figueiredo deu um curso de metodologia. O IUPERJ metia muito medo também por causa da prova de metodologia. Era uma prova de metodologia quantitativa. E o Eurico Figueiredo foi lá, deu um curso, e alunos e ex-alunos passaram a assistir o curso do Eurico, que era uma maneira de aprender o Q quadrado. Aprender um pouco de metodologia quantitativa para fazer a prova aqui. Então veio uma turma. Eu não vim na primeira turma, eu estava casado, um período que eu tive muita perseguição política, eu dava muita aula em cursinho, né, porque eu fiquei sem ter ligação direta com nenhuma instituição, não podia dar aula no serviço na público, tinha um cargo público, mas fui colocado na geladeira, então fui ser professor de cursinho. Mas no ano seguinte eu fiz.
Eu vim em outra turma, eu sou da turma da Ângela. Mas essa turma grande é a turma do Gisálio, Marcos Figueiredo, Edson Nunes, Vera Vrobel, Belmira, é uma turma grande da UF que vem. São os primeiros alunos da UF que veio. O UPERJ antes teve muitos alunos de Minas Gerais. Muitos alunos de Minas, que se transformaram em professores, inclusive, depois. Mas tem muitos alunos de Minas e do próprio Rio de Janeiro. Aí vieram todos para cá. Aí a turma da Fluminense deu uma agitada, né, em termos de alunos do IPERJ. Todos os alunos que vinham tinham uma certa experiência política. A minha experiência aqui foi muito boa, eu renasci, né? Porque eu vivia acuado lá várias vezes, era chamado para depor. E depois, quando eu vim para cá, eu ganhei nova vida. Participei de um grupo que ajudava os exilados, mandando livros, revistas, etc. E aqui havia sempre muita discussão, muito debate. E os colegas que vieram da UF eram colegas que tinham, e outros que vieram depois, tinham uma participação política muito grande. Eu fui logo professor da Cândido Mendes e havia uma proteção muito grande. O Cândido Mendes tinha, segundo ele, uma cota de professores comunistas, né? Mas a seleção do professor de Sociologia e de Política da Cândido Mendes de Ipanema era feita aqui, era feita com alunos daqui. E eu fui selecionado, acho que foi o único concurso magistério que eu não passei em primeiro lugar. O único concurso que eu não passei em primeiro lugar. Minha vida toda foi feita de concurso. Eu passei em segundo lugar, mas a Cecília Cruz, irmã de Sebastião, não pôde ficar e eu assumi. Era Renato Bosch que coordenava esse concurso. Então eu fui lá para Cândido Mendes de Ipanema, logo me transformei num professor conhecido lá, e havia uma ponte muito grande entre o pessoal de Sociologia, não havia ciência política ainda na Cândido Mendes, Sociologia e Direito Penal. Os professores de Direito Penal eram professores maravilhosos. Fragoso era o chefe de todos, Técio Lins e Silva, depois eu me lembro dos outros. A equipe de penal era uma equipe toda de professores progressistas. Eu hoje já não consigo falar mais de esquerda, porque eu já estou vendo que os ventos podem mudar outra vez e a gente ser condenado por crimes pretéritos. Então eu já estou começando a ter cuidado outra vez. Eram professores. E o Cândido Mendes, efetivamente, era uma pessoa que, qualquer violência que você sofresse, você tinha sempre um advogado. O Edson Nunes, que era meu amigo, me indicou, que eu sabia que eu já tinha feito jornal, já tinha feito revista, aquela história toda, para ser o editor da Dado, ainda na Paulino Fernandes. Aí eu vim ser editor na Dados, era um salário de professor em tempo parcial, né? E com isso eu que dava 50 aulas por semana de história, dava Moderna e Contemporânea e dava Brasil. O fato de a Dados não ter o regime de peer review, duplo cego, não significa que ela fosse uma revista ruim, não. O artigo do Christian, os artigos que o Luiz Augusto fez, são artigos que recuperam muito esse período. O período da Dados foi um período bonito. O problema dela é que ela, em 10 anos, ela foi do número 1 ao número 11, sendo que um número representa 2, o 2, 3. Quer dizer, aquela revista mesmo que não tem administração, não tem profissionalização. Mas o conteúdo da revista é muito bom. Não é por fato dela ser. Tem trabalhos excelentes lá. Tem trabalhos excelentes. E você lendo aquele número de 2017, você vai ver aí que a recuperação da revista foi muito grande. Havia uma certa dificuldade. Louve-se que, embora não fosse algo comum, o IUPERJ sempre teve a preocupação de ter uma revista acadêmica. Daí o nome Dados, que era uma revista baseada não só em teoria, mas uma revista que tivesse também a pesquisa empírica, etc, etc. Foi muito combatida na época, porque a ciência social era muito ensaística, né? Essa revolução que nós falamos dos 50 anos é que vai transformar as ciências sociais completamente em todos os vetores. Então, você tem movimentos que são
Você tem artigos importantíssimos nesse período de 10 anos. Só que em 10 anos ela saiu 10 vezes e, portanto, não era uma revista, era um anuário. A revista tem que ter uma periodicidade mínima de semestre. Então eu vim pegar a revista e comecei a estudar a revista acadêmica. Eu tive uma fama como presidente diretório do DCE, que quando eu assumi, eu estudei toda a legislação de ensino. Então eu era respeitado porque eu disputava com os professores a interpretação. Na época do Sucupira. Sucupira era o grande teórico da educação brasileira, né? Então eu lia muito Darcy Ribeiro, né? Eu tinha uma admiração muito grande por Darcy Ribeiro. Numa das prisões eu fiquei quase um mês com ele, uma amizade que nasceu daí. Então, eu quando comecei a estudar dados, eu comecei a saber muito, procurar saber muito, etc. e tal. Eu tinha uma coisa muito interessante, né? Uma das coisas que atrasou minha tese de mestrado era isso. Você ser editor, você vê, eu participei do primeiro conselho de redação da revista, representava a casa, ao mesmo tempo devia uma tese à casa. Era uma situação ultra constrangedora. Não é? Estava sempre pendurado, quando a comissão de tese se reunia, a gente sempre pensava em desligamento, eu e a torcida do Flamengo, né? Que naquela época, no início, a tese de mestrado era uma coisa assim terminal, depois é que vem o doutorado. E eu li um livro do Carlos Estevam que me mudou muito a cabeça, Tecnologia, Burocracia e Tecnologia, uma coisa assim. E depois li aquele livro dele. Mas eu não queria trabalhar numa instituição, porque eu já fazia parte de uma rede, não queria deixar dados. E outra coisa que minha barra não estava limpa ainda para eu dar aula na universidade pública, não. E aí eu fui fazer o doutorado lá. Na USP, no Departamento de Ciência Política da USP. Fui com o projeto de continuar minha tese de mestrado, que era considerada uma boa tese, que foi uma tese sobre a abertura. Só que eu não botei essa abertura, né? Foi uma tese sobre a campanha contra a estatização no governo Geisel, orientada pelo Renato Boschi. Eu ajudei a formar o BIB, criar o BIB, porque fui fazer parte de uma reunião com a Idil da UF, que foi reitora da UF, né? Gilberto Velho, Lúcia Lippe, né? Era uma comissão formada por essas instituições, representando o IUPER. O peer review começou com a revista científica há 350 anos atrás, quando foi criada aquela revista pela Royal Society Philosophical Transaction. Mas ele só foi generalizado pela ciência americana, pelos biólogos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, você tem algumas revistas criadas em São Paulo que vão dar uma gênese da revista acadêmica. A FINEP nos reunia, mas não tinha criado a ABEC. Num das reuniões da ABEC, da FINEP, eu sugeri a criação da ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos. O pessoal de Ribeirão Preto não queria muito, não, pensar, esse carioca vem aqui, vai passar a perna na gente. E a ideia saiu vencedora por uma margem muito pequena, numa reunião lá em São Lourenço, não em Caxambu, em São Lourenço. Eu aí, junto com Doberheiner, Jürgen Doberheiner, e Carlos Moura, colega de matemática lá de Brasília, fizemos uma comissão de fazer o anteprojeto dos estatutos da ABEC. Eu aí, para tirar a resistência de Ribeirão Preto, eu vazei que a primeira diretoria devia ser de Ribeirão Preto. Os caras aí, bom, muda de figura. Porque eram 3 grandes professores, né, de 3 grandes revistas, 2 grandes revistas. Revistas melhores do país, revistas que têm um maior fator de impacto no Brasil. O Brazilian Journal of Biological Research, a Revista Brasileira de Genética, que era o Moura Duarte, o Krieger e o Green, que
até hoje foi presidente da ABEC. Aí fundamos no Instituto Biológico de São Paulo, a ABEC. Eu presidi a Assembleia de Fundação e o Moura Duarte, esse biólogo, que eu não podia ter esquecido o nome dele, foi o primeiro presidente. E aí nós tivemos um prestígio muito grande das grandes autoridades da ciência, CNPq, CAPES, a FINEP gostou muito da fundação da ABEC e começamos através da ABEC e do CNPq, imprimir uma certa ordem na publicação das revistas científicas brasileiras. Exigir determinados princípios, exigir peer review, exigir qualidade, exigir isso, exigir aquilo. Eu fui presidente da ABEC. Foi o presidente da ABEC, o primeiro foi ele, o segundo foi o Krieger. O Krieger foi eleito presidente da Academia Brasileira de Ciência, e eu aí fui eleito presidente da ABEC. O primeiro de Ciências Humanas e o único até hoje. Com essa participação, eu passei a ser a única pessoa que se interessava por revistas de ciências sociais. Fui convidado pelo Sérgio Miceli para ir para São Paulo para ser o editor da revista RBCS. Não fui, obviamente, mas ajudei o André Villa-Lobos na revista. Ajudei o pessoal, Márcio Goldman, aqueles rapazes lá do Coisa, a criar a Mana. Ajudei a Helena Lavinas a criar estudos feministas. Participei dos primeiros números, do lançamento. Revista linda. A Helena Lavinas muito ativa, criou a revista. A casa fazia pacotes. E, às vezes, a Dados sofria com isso, porque tinha que entrar no pacote de edição de livro. Então, ela passou por várias editoras, até não ficar com editora nenhuma. E aí o César Guimarães estava de volta dividindo a editoria comigo. E César Guimarães, então, aí trouxe o Antoninho de Paula. Eu gostava muito da diagramação da Theory and Society. Acho até hoje uma revista muito bonita. Ela é toda branca, já viu? E ela, hoje a gente não vê mais, né? E eu queria que ela tivesse as duas margens internas maior para você trabalhar, como eu tinha visto numa revista americana. Isso eu viajava a trabalho, eu visitava as grandes editoras internacionais. Visitei a Elsevier em Amsterdã, um congresso de americanistas que eu fui. E visitei várias editoras nos Estados Unidos, e visitei editora em Buenos Aires. Eu estava adorando investir naquilo. Lia sobre revista acadêmica. Infelizmente, escrevi pouco, quero ver se escrevo mais agora. E eu também era responsável, eu sou responsável por um tema na área de editoria científica, o tema da ética. Ética em ciências humanas. Faço parte de um grupo aí, da COP com isso, organizei um congresso internacional aqui. Então nós viajamos o Brasil todo dando curso para editores. Todo. Pernambuco, fomos ao Museu Guelph no Pará, fomos a Minas Gerais, todo lugar que tinha a gente ia dar o curso, era um sucesso o curso. E esses cursos existem até hoje. Ensinava como tratar o sargento, ensinava peer review, eu ficava com a parte de ética, e esse curso é para todas as áreas, biomédica, tecnológica, e foi um sucesso. Inventei um workshop e aí comecei a pensar, refletir teoricamente sobre a revista científica, a divulgação da ciência, o peer review, etc. A minha parte era peer review. E tinha saído um artigo na Scientific American, muito importante, The Lost Science of Third World. A ciência perdida no terceiro mundo, o artigo mostrava os vários percalços da ciência produzida no terceiro mundo. Eu promovi uma discussão muito grande com aquilo junto com o Green, porque nós dois disputamos, nós somos amicíssimos, né? Esse americano que é meu amigo, meu irmão ele, nós nos chamamos de irmão. Mas se a gente, delicadamente, nos ficamos disputando para ver quem é o pai do Cielo, né? Aí nessa reunião dos 20 anos, o Abel falou assim, os dois são pais do Cielo.
comecei a ser chamado para organizar revistas. As pessoas me pediam, me botavam. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu pós-doc em Londres, na Universidade de Londres, você tinha que dar uma palestra, muito nervoso. Tinha chegado em outubro, minha palestra foi em dezembro. Aí fui dar a palestra em dezembro, ainda não falava inglês bem, não falo até hoje. Mas foi bom lá, aproveitei bastante, melhorei muito. E na hora que eu fui, que o professor lá leu, Dunkerley, leu o meu currículo, né, especialista em Bolívia, né? Ele olhou, mas como é que esse rapaz pode? Ele é do comitê editorial de 7 revistas. Aí me chamavam para ser do conselho editorial de revista, ajudava, montava a revista. E depois ensinava como é que fazia para pegar dinheiro do CNPq, dava um mapa da mina. E quando fui para o CNPq, antes de mim tinha ido um cara de ciências sociais que foi duro com as revistas de ciências humanas, não deixou passar nenhuma, ficaram poucas. Eu, ao contrário, eu fui para o CNPq e botei revista de ciências humanas lá. A revista científica, eu sempre briguei muito com isso aqui, porque você não pede a um biólogo um artigo para a revista. É a pesquisa dele. O que é a pesquisa? É uma memória científica original. O artigo é memória científica original. Tem um momento que sua pesquisa está ali, você para e faz um relato de pesquisa. Não é um artigo para um jornal. Mas o caráter ensaísta da revista das ciências humanas no período anterior à criação dessas instituições do cinquentenário tinha ainda resquício do beletrismo, está entendendo? De cada um ter uma tese sobre o Brasil, etc, etc, etc. Então, eu sempre disse que a revista científica, ela retrata, ela não induz praticamente, ela mais retrata, né, o ambiente científico, o ambiente da pesquisa científica. Mas a revista foi acompanhando o desenvolvimento da ciência. E ela foi sendo pioneira em muitos temas. Ela vive numa sociedade que não tem ainda muita educação científica. Porque as pessoas não sabem citar, os cursos de metodologia não ensinam. Tinha curso de metodologia ensinar a dar parecer, a analisar um artigo. Então, o grande mérito de uma revista é ter, sob seu logotipo, a publicação de um grande artigo. Então, é um processo ainda de educação da revista que eu acredito hoje que com essa mudança que a CAPES fez, colocando a revista, o artigo, no centro da análise de produtividade do artista científico, do trabalho científico, do indivíduo e da instituição, vai melhorar muito. Acredito que vai melhorar muito. Por quê? Eu já disse isso, porque a CAPES funciona como uma agência reguladora nossa. Então, ela induz a formação. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que as revistas, elas acompanham uma determinada área científica, ajudam essa área científica a se desenvolver, não é verdade? Se reproduzir e crescem com essa área científica. Com o tempo, essas revistas clínica geral vão perdendo sua característica, porque o desenvolvimento da área científica vai trazendo novas revistas. Você vê, o Brasil da Segunda Guerra Mundial tinha a revista Ciência e Cultura, que era uma revista de filosofia, era uma revista de antropologia, era uma revista de mecânica de celeste, de física, etc. Com o tempo, você foi obrigado a criar revistas específicas com a divisão do trabalho da ciência. Hoje, nas ciências sociais, na sociologia, você já tem revistas específicas, você já tem revistas sobre estudo estratégico, a ciência política já vai se diferenciando, a sociologia também vai tendo revistas cada vez animando, né,
essa palavra é muito bonita em francês, né? O animateur pode ser considerado um professor. Aqui no animador parece que é animador de programa de auditório, né? O animateur, o editor, né? A revista como animatrice, ela vai funcionando como indutora da área, ela vai fortalecendo a área, ela vai trazendo um debate específico e vai aumentando aquele debate de maneira eficaz. Eu tive um aluno, que era um aluno de família tradicional de Niterói, que estava preparado para ser o primeiro colocado do curso, engenharia, que era o forte do curso Gay-Lussac. Ele se apaixonou por antropologia. Foi feito um conselho para saber se me demitia ou se me aumentava o salário. A família brigou, o professor mudou a cabeça dele. Esse aluno vocês conhecem, é Márcio Goldman, do Museu Nacional. Márcio Goldman mudou. Foi o primeiro aluno, efetivamente, mas não foi o primeiro aluno de engenharia. Então, aquela decepção da família, né? Pegar o cara criado ali com leite de melhor qualidade, o cara, um cérebro, o camarada vai e me muda para antropologia. Até hoje ele fala, pô, o lugar que você me botou e com esse salário, hein? Ele brinca muito comigo. Mas uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fenomenal.